Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Ótimo! Estamos aqui mais uma vez juntinhos, que delícia! Que bom estar com vocês novamente, matar a saudade. Bom seria se a gente pudesse estar lá na sala, não é verdade? Mas infelizmente com esse isolamento social ainda não é possível, né? Precisamos tomar cuidado, tomar todos os cuidados possíveis com a nossa família, com o papai, com a mamãe, com os avós, e a gente precisa resguardar. Então, nesse período, a gente vai matando a saudade assim, nos encontros semanais, das videoaulas, que já é um conforto do coração. Papais e mamães, meu muito obrigada por vocês estarem presentes e nos auxiliarem. Hoje, nós vamos fazer a revisão do conteúdo que a gente já falou lá na sala e vai tirar mais dúvidas do conteúdo novo, que é o adjetivo, ok? Bacana. Para isso, eu pedi a você que fizesse a matriz número 26 de português, ok? Gostaria que você acompanhasse comigo, não deixasse nada errado. Qualquer dúvida que tiver, você vai falando, a gente vai trocando ideia. Bacana? Joia? Eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Só tem um detalhe, o português, como eu já falei com vocês várias vezes, o que acontece? Se você não prestar atenção no início das explicações, você acaba errando e erra muito. Então, é uma falta de atenção que se tem e a pessoa consegue errar o exercício inteiro. Então, eu gostaria que não brincassem durante as explicações, que prestassem bastante atenção no que a professora vai falar e vai repetir, para que você possa colocar na sua cabecinha o conhecimento e não errar a atividade quando estiver de fazer. Posso confiar em você? Bacana. Deixem os joguinhos, deixem os encontros para depois. Eu sei que está todo mundo com saudade, mas se a gente não aproveitar esses minutinhos que a gente tem para falar dos conteúdos, a gente acaba não aprendendo da forma correta e acaba ficando com dúvida. Quando vem uma avaliação, a gente acaba errando. Então vamos tomar cuidado com isso? E eu tenho certeza que a minha turma é show de bola e não vai errar. Então abra para mim o seu caderno, na sua matriz que você fez, e acompanhe com a professora. Nós falamos nessa matriz sobre substantivo. Vamos recordar o que é o substantivo? Joia. Substantivo em português é toda palavra que dá nome por seres. Seres, objetos, animais, tudo que tem. E eu ainda falo com você de uma outra forma para você entender o português direitinho. Aquilo que você consegue imaginar e sentimentos, nós vamos ter como substantivo. Por exemplo, mesa. Você consegue imaginar um objeto que seja uma mesa? Então, se você conseguiu imaginar, ele é um substantivo. E por que mesa é substantivo? Porque ela dá nome a todo móvel que toda casa tem, que se coloca objeto em cima. Por exemplo, que faz uma refeição em cima. Então, a mesa, nesse caso, ela é substantivo. Agora, como é que eu vou saber quando ele é próprio e quando ele é comum? O próprio nome já fala. Ele é imponente, ele é um nome de alguém, é um nome de um bairro, de uma cidade, de uma rua, de uma pessoa, o nome do seu animal, que você chama o seu animalzinho. Ela é escrita sempre com letra maiúscula. Então, o substantivo próprio, ele se apresenta sempre com a letra maiúscula. E ele vai derivar o nome de um objeto que só tem daquele. Só tem um objeto como aquele. Por exemplo, Ana. A palavra Ana. Existem várias Anas, mas nenhuma é igual a outra. É um ser único que, por coincidência, tem o mesmo nome. Poderia ser Joana, Mariana, mas ela é única, ela não é igual a ninguém. Então, é um substantivo próprio. E quando é que eu sei que o substantivo é comum? Eu sei que o substantivo é comum porque ele vai apresentar com a letra minúscula. E ele vai existir mais de um objeto daquela forma. Eu dei o exemplo da mesa, mas, por exemplo, cachorro. Não existe apenas um cachorro. Existem várias raças de vários cachorros. Mas
Você chega na minha casa, quem está fazendo au-au lá no quintal vai ser um cachorro. Se chega na casa do vizinho, está latindo lá, vai chamar de cachorro. Então é um substantivo comum porque ele vai existir em vários lugares e vai receber o mesmo nome de cachorro, no caso do exemplo. E ele é escrito com a letra minúscula. Joia. Eu tenho um outro substantivo que ele é escrito no singular e ele se refere à quantidade de objetos da mesma espécie. Por exemplo, cachorro. Vários cachorros juntos vão formar uma palavra, vai designar essa quantidade de cachorros juntos. Isso vai dar nome a esse conjunto de cachorros. Então, vai se chamar, no caso do cachorro, de matilha. Mas, por exemplo, muitas bananas juntas. Se você tem muitas bananas juntas, você pode chamar esse conjunto de banana de quê? De penca, de cacho. Vamos supor que você tenha muitos alunos, como eu tenho lá na sala, né? Nós somos muitos alunos, um conjunto de alunos dentro da sala. Nós podemos chamar esse conjunto de alunos de turma, de classe. É uma palavra no singular que vai designar aquela coleção de objetos da mesma espécie. Esse tipo de substantivo nós chamamos de substantivo coletivo. Coletivo porque é de conjunto. Ele dá nome aos seres da mesma espécie. Ok? Bacana. Joia. Então acompanha comigo o início da nossa matriz e nós vamos sempre parando e fazendo a revisão. Ok? Não brinque agora. Acompanhe junto com a professora. Eu sei que você, vai brilhar bastante. Então vamos ver. Acompanhe. Aqui a nossa matriz está falando assim. O pai de Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm um nome e todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome, porque senão ninguém se entende. Não acho, papai. Por que é que eu não posso inventar o nome das coisas? Deixe de dizer bobagens, menino. Que coisa mais feia. Ele poderia até dar nome às coisas, porque as coisas todas têm nome, né? Mas ele teria que pensar um nome bem bacana para elas, não é mesmo? Então, acompanhando aqui. O que o pai de Marcelo disse a ele? Todas as coisas têm um nome. Agora, você tinha que escrever o nome dessas figuras. Primeiro, você colocou cachorro. Aqui, você pode colocar uma floresta, você pode colocar um bosque, você pode colocar até árvores, um conjunto de árvores. A floresta, você poderia colocar aquilo que você viu na figura. No caso aqui, peixe. No caso aqui, um rei. No caso aqui, uma menina. No caso aqui, um pássaro. Muito bem, então vamos ver aqui. As palavras cachorro, rio, peixe, rei, menina e ave dão nome a seres existentes. As palavras que dão nome aos seres e objetos recebem o nome de substantivo. Foi o que eu falei com vocês no início. Então, substantivos são palavras que dão nome a todos os seres, como pessoas, objetos, países, cidades e os sentimentos. Muito bem. As palavras cachorro, rio, peixe, rei, menina e ave se referem a seres comuns. Eles são escritos com letra minúscula, portanto, são chamados de substantivos comuns. Substantivo comum é o substantivo que dá nome a qualquer um dos seres de qualquer espécie e são escritos com a letra minúscula. Ok até agora? Então, nós temos substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Joia. Substantivo comum, quando dá nome a seres que existem mais de um na espécie.
E ele é escrito com a letra minúscula. Bacana. Acompanhe comigo a próxima atividade. Nós vamos sempre indo e voltando para fixar o conteúdo. Vamos ver o poeminha. Nicoleta faz pirueta de skate com a gata Violeta. Serafim no patim quase voa e foi assim que os dois fizeram catapum. Deve ter acabado caindo, né? Trombaram aqui e acabaram caindo. Ela de skate e ele de patins, não é muito legal isso não, né? Acaba levando um tombo. Mas as palavras destacadas dão nomes. Nicoleta, Violeta, Serafim. Aos animais ou às pessoas? Estão se referindo às pessoas. Muito bem. Por qual letra essas palavras estão escritas? Ó, Nicoleta, Violeta, Serafim. Com letra minúscula ou com letra maiúscula? Com a letra maiúscula, ou melhor, eu marquei no lugar errado. Maiúscula. Eu e o computador ainda estamos assim, quase bons. Daqui a pouquinho eu fico craque. Não erro mais. Qual animal que aparece no poema? Olha lá, olha. Nicoleta faz pirueta de skate com a gata Violeta. Então, qual é o animal que aparece no poema? Um cão ou uma gata? Uma gata. Muito bem. As palavras destacadas se referem a nomes próprios de pessoas e de um animal. Eles são chamados substantivos próprios. As palavras que dão nome aos seres, animais, plantas, lugares, sentimentos, coisas em geral, são chamadas de substantivo. E eles podem ser próprios, quando se referem a nome de pessoas, cidades, ruas, países, e são escritos com a letra inicial maiúscula. Por exemplo, Ana, Brasil, Mariana, educar, que é o nome da escola. Depois, o substantivo comum, quando se refere a todos os seres da mesma espécie e são escritos com letra inicial minúscula. Por exemplo, casa, mesa, como eu falei, cachorro, gato, portão, joia. Agora, nós vamos falar do outro substantivo que eu comentei com vocês. Quando eu quero me referir a uma coleção de seres e objetos da mesma espécie, eu vou usar uma palavra escrita no singular que vai me dar a caracterização desse conjunto e vai receber o nome de substantivo coletivo. O substantivo coletivo é uma forma também da gente conhecer palavras novas. Sempre a gente vai estar buscando palavras novas através do substantivo coletivo, tá bom? Joia? Continua na correção junto com a professora, para a gente entender direitinho o que está sendo falado, combinado? Então vamos ver. Girafa, o que você vê aí de cima? Se as nuvens estão pesadas, se o vento vem ou vai embora, se lá longe na savana vem vindo um rinoceronte, uma manada de elefantes, um leão, uma cobra, um bando de gnus. As palavras manada e bando estão em destaque e elas se referem a qual tipo? Elas se referem a qual tipo de animal? Manada de elefantes. Então, estamos falando de quê? De elefantes. Muito bem, então vou escrever aqui. Você escreveu aí na sua atividade, não foi? De elefantes. Muito bem. Tá até falando aqui, ó, manada de elefantes. E o bando? O bando no texto, ele está se referindo ao bando de quê? De gnus. Olha aqui, bando de gnus. Então, a palavra manada e a palavra bando, elas se referem a um conjunto, no caso, manada de elefantes, e no caso do bando, está se referindo a um conjunto de gnus. Então, quando nós temos
uma palavra que designa a quantidade de objetos, de seres da mesma espécie, nós usamos o substantivo coletivo. Por exemplo, comprei muitas bananas, então eu posso ter comprado uma penca de bananas. No meu aquário tenho vários peixes, tenho muitos peixes, então eu posso dizer que eu tenho um cardume. Eu vi no pasto muitos bois correndo, então eu posso falar que eu vi uma boiada correndo. Então, entende uma palavra designando uma quantidade de objetos e de seres? Muito bem. Se eu olho para o céu e vejo muitas estrelas, eu posso dizer que vejo uma constelação. Porque constelação será o substantivo coletivo designando uma quantidade de estrelas. Joia! Se eu quero falar, por exemplo, visitei uma exposição e vi muitos quadros, eu posso falar que vi uma galeria. No meu álbum, por exemplo, de figurinhas, eu posso falar que tenho muitas figurinhas coladas. Onde? Em um álbum. Fotografias, a mesma coisa, posso ter um álbum de fotografias. Então, eu posso usar uma palavra no singular designando uma quantidade de elementos da mesma espécie. Eu dei o exemplo do cachorro. Muitos cachorros juntos, nós podemos ter uma matilha. Muitos pássaros voando, nós podemos ter um bando. Muitos pintinhos no galinheiro, nós podemos ter uma ninhada. Então, essa palavra no singular vai designar essa quantidade de objetos da mesma espécie. Continuando a correção, acompanhe direitinho e não deixe nada errado. E sempre nós vamos tirando as dúvidas, ok? Então, substantivo coletivo é uma palavra que, mesmo estando no singular, indica um conjunto ou uma coleção de pessoas, animais ou coisas e plantas, ou seja, objetos, ok? Vamos completar os espaços escrevendo substantivos coletivos adequados e aumentar o nosso vocabulário. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho, tá bom? Mamãe ganhou, olha aqui, muitas flores. O coletivo que você vai usar é da palavrinha que está grifada, tá? Que está sublinhada aqui, ó. Por quê? Você vai pensar, mamãe ganhou muitas flores de papai. Ela ganhou um. Quando eu tenho muitas flores juntas, eu posso ter o quê? O que que você colocou? Coloca a resposta aí para mim. Eu posso ter um. Eu posso ter um buquê ou um ramalhete, que é a mesma coisa. Joia. Vamos ver a letra B com atenção. Os cães correram atrás do gato do vizinho. Os cães, qual é? Peraí que a professora fez alguma coisa errada. Agora eu tô certa. Que eu vou tirar um pouquinho esse espaço que tá aqui. Qual é o coletivo que eu vou dar, a palavra que eu vou usar para designar a quantidade de cães? Vai ser a matilha. Então, vamos escrever a palavra matilha aí. Corrija para ver se você escreveu ela certinho. A matilha quase o pegou se ele não subisse no muro. Coitado do gatinho do vizinho, não é mesmo? Agora a letra C. Dona Henriqueta comprou mais livros para a nossa escola. A está repleta de exemplares novos. A o quê? Quantidade de livros. Muitos livros juntos. Onde tem muitos livros juntos lá na escola? Na biblioteca. Então, a biblioteca, ela vai ter muitos exemplares, no caso aqui da nossa frase, olha. A biblioteca está repleta de exemplares novos.
Porque biblioteca é o substantivo coletivo para livros. Muito bem. Vamos ver a letra D. No pasto haviam muitos bois. Bois. Eu dei até o exemplo do boi há pouco tempo quando eu falei. A correu quando o sino tocou. Bois. Qual a palavra que eu posso usar designando a quantidade bois? Vai ser boiada. A boiada correu quando o sino tocou. Então, eu tenho que lembrar que o substantivo, ele pode ser próprio e comum. Próprio, escrito com letra maiúscula, designa o nome de seres, de pessoas, de países, de ruas, de cidades, estabelecimentos comerciais. E substantivo comum é aquele que dá nome a todos os seres, que existe mais de um, e que é usado com a letra minúscula. O substantivo coletivo, ele já designa uma quantidade de objetos e seres da mesma espécie. E é uma palavra escrita no singular. Muito bem. Agora, nós vamos entrar em adjetivo. O que é um adjetivo? O adjetivo é aquela palavra que caracteriza o substantivo, ou seja, diz como o substantivo é na frase. Para achar o adjetivo, você tem que achar o substantivo primeiro. E para ficar mais fácil, você pode olhar o substantivo e perguntar para o substantivo como ele é. É um truquezinho que dá sempre certo. Você pergunta para o substantivo como ele é. A resposta que está na frase, falando como é o substantivo, será o adjetivo encontrado. Então, vamos observar com a professora e eu vou te ensinando a encontrar o adjetivo na frase, ok? Acompanhe comigo. Não deixe de acompanhar, tá? Porque parece muito fácil, mas é cheio de detalhezinhos e a gente acaba esquecendo. Olha agora o poeminha que tem aqui. O sonho de Marina, todos sabem que Marina é uma muito boa menina, embora não pareça, porque é um pouco travessa, estudiosa, comportada, anda sempre muito aciada, ouve a mamãe, não reclama, vai cedinho para a cama. Vamos procurar o substantivo de quem está falando na frase. Está falando de quem? Da Marina. Então, Marina é o substantivo próprio. Por quê? Está escrito com a letra maiúscula e é o nome de uma menina. O que está falando da Marina? Então, vamos ver. Todos sabem que Marina é muito boa menina. Ela é boa menina. Embora não pareça, porque é um pouquinho travessa. Então, como ela é? Travessa. Estudiosa, comportada, anda sempre muito aciada. Ela é estudiosa, comportada, aciada. Ouve a mamãe, não reclama, vai cedinho para a cama. Quais são as características, então, que você vai escrever para Marina? Eu coloquei até as linhas aqui para você colocar, não foi? Então, vamos ver. A Marina é boa, não importa a ordem onde você colocou, tá bom? Você faça a correção. Então, fala no texto que a Marina é boa, que a Marina é travessa, que ela é estudiosa, comportada e aciada. Essas palavras que estão falando da Marina, de como a Marina é no poema, são chamados de adjetivos, porque caracterizam a Marina, falam como a Marina é. Então, dizem como a Marina é. Então, se está dizendo sobre a Marina, ela está caracterizando a Marina, significa então que essas palavras em português são classificadas como adjetivo. Eu trouxe mais alguns exemplos, além da matriz, para a gente tirar as dúvidas juntos. Então, nós vamos terminar logo a matriz, está quase acabando.
E vou passar para o exemplo que eu gostaria que você seguisse comigo, para a gente fixar bastante esse conteúdo e não esquecer. Combinado? Bacana? Então segue comigo a correção, para a gente terminar a matriz 26. Falando de novo, então aqui da Marina nós colocamos que ela é boa, ela é estudiosa, comportada, travessa e aciada. Ótimo. A ordem aqui local, como eu disse a você, não tem problema. Você pode escolher onde escrever as palavras. Então, as palavras boa, travessa, estudiosa, comportada e aciada, que acompanham o substantivo menina, está falando da menina, qualificando são adjetivos. Então, adjetivo é a palavra que acompanha o substantivo, caracterizando, qualificando, dizendo como ele é. Ótimo. Eu espero que você tenha corrigido a sua matriz e não deixado nada errado. Agora eu gostaria que você acompanhasse comigo um outro material que eu preparei para nós aprendermos sobre adjetivo. Vamos ver a frase aqui. Que homem tão covarde? O substantivo nessa frase é homem, porque você consegue imaginar a figura de um homem. Então, homem é o substantivo. Como esse homem é? Nessa frase, como esse homem é? Ele é covarde. Então, a palavra covarde apresenta uma característica do homem. Está falando como o homem é, o substantivo é. É chamado de adjetivo. O adjetivo acompanha o substantivo e nos informa como ele é. Por isso que sempre que você tem um substantivo e você for procurar o adjetivo, você pergunte como ele é. O homem, como o homem é? Resposta, covarde. Se você pergunta, baixinho para você, como esse homem é? Covarde. Então, covarde significa uma característica desse homem. Então, covarde vai ser um adjetivo, ok? Vamos dar sequência. Então, adjetivo é a palavra que dá características ao substantivo, ok? Que pode ser tanto próprio como pode ser comum. Acompanha comigo agora. Uma outra coisa bem interessante é o seguinte. O adjetivo, ele não tem lugar certo na frase. Ele pode vir antes do substantivo, como ele pode vir depois do substantivo. Mas você pode perguntar para o substantivo como ele é da mesma forma. Observa comigo a frase. Como é sujo esse estojo? Como é o estojo? Sujo. Tá vendo que sujo veio antes do substantivo? Então, ele pode vir antes do adjetivo, não tem problema nenhum. Você vai sempre perguntar para o substantivo como ele é. A resposta que vier é um adjetivo. Como esse estojo é? Sujo. Então, o sujo é um adjetivo e a palavra estojo é um substantivo. Vamos ver o exemplo quando vem depois do substantivo. Aquele garoto é muito elegante. Pergunta para o garoto, como é o garoto? Elegante. Então, ele está vindo depois, olha, atrás do substantivo na frase. Então, garoto é um substantivo comum. Elegante é um adjetivo. Ou seja, elegante é uma característica do garoto. Ok? Jóia. Vamos para o próximo exemplo. Vou te dar um textozinho pequeno para a gente encontrar juntos os adjetivos na frase. Sempre procurando a pergunta como o substantivo é. Se você faz essa pergunta para você baixinho e procura no texto a resposta, você sempre vai encontrar o adjetivo. Então, vamos buscar no texto os adjetivos. Você pode falar aí com o papai e com a mamãe, não tem problema não, tá? Mas eu gostaria muito que você fosse respondendo junto para você ir, gravando. Porque à medida que você fala, você grava na cabecinha. Mas se você não fala, ele não entra o conteúdo. Combinado? Confio em você. Segue comigo o texto então. Vamos lá.
Aí você vai entender melhor. E na medida que eu for te perguntando, você vai falando aí com o papai e com a mamãe, ok? Joia. Pensando no futuro. Olá, pessoal. Meu nome é Roseli. Sou muito inteligente. Também dizem que sou bonita, sensível, simpática, amiga e charmosa. Tenho um sonho. Vou contar para vocês. Desejo ser famosa e viajar muito. De quem está falando o texto? Fala aí para o papai e para a mamãe. Da Roseli. Muito bem. Roseli está escrito com letra maiúscula. Então significa que esse substantivo é próprio ou é comum? Fala aí para o papai e para a mamãe. Substantivo próprio, que está escrito com a letra maiúscula. Vamos procurar agora a resposta para as perguntas. Como é a Roseli? Quais são as respostas que você encontrou? Olá, pessoal, meu nome é Roseli. Sou muito inteligente. Tem alguma resposta? Inteligente. Muito bem. Também dizem que sou bonita, sensível, simpática, amiga e charmosa. Como a Roseli é? Bonita, sensível, simpática, amiga e charmosa. Bacana! Tenho um sonho, vou contar para vocês. Desejo ser famosa e viajar muito. Ela ainda não é famosa, né? Mas ela gostaria de ser. Muito bem. Ótimo. Agora, eu vou querer que você faça comigo algumas frases. Eu vou te dar algumas frases e você vai localizar para mim o adjetivo, sempre perguntando, sempre ao substantivo, como ele é, ok? Se você não treina essa pergunta, você vai ter dificuldade para encontrar as características. Então, sempre você vai localizar na frase o substantivo. Localizou? Pergunte para ele como ele é. E aí você vai localizar o adjetivo na frase. Vou te dar frase por frase, você vai falando aí com o papai e com a mamãe. Se você conseguir, você anota aí para nós. E a gente vai compartilhando junto, ok? Confio em você, hein? Vamos lá. Acompanhe comigo a primeira frase do texto para a gente entender. Zélia é a mais baixa da turma. Zélia é a mais baixa da turma. Localize o substantivo nessa frase. Pergunte para ele como ele é. Escreve para mim a resposta que você achou. Qual é o adjetivo dessa frase? Zélia é a mais baixa da turma. Você encontrou? Então, de quem está falando a frase? Está falando da Zélia. Zélia é substantivo próprio ou comum? Então, substantivo próprio. Por quê? Porque está com a letra maiúscula. Muito bem. Como a Zélia é na frase? A Zélia é mais baixa. Então, baixa significa que ele é o adjetivo. A resposta para a sua pergunta, como ele é que é o adjetivo na frase. Então, Zélia, como a Zélia é? Baixa. Então, baixa é o adjetivo. Vamos para a letra B. Responda aí para nós. Meu cabelo é castanho e curto. Meu cabelo é castanho e curto. Lembrando que nós podemos ter na frase vários adjetivos para apenas um substantivo. Nós podemos ter vários. Lembra lá que nós fizemos da Roseli, atividade anterior? Ela era bonita, amiga, eram muitos adjetivos. Ela tinha muitos adjetivos, então você pode ter mais de um na frase. Então vamos ver lá. Meu cabelo é castanho e curto. Qual é o substantivo que você encontrou? De quem está falando a frase? Do cabelo. Então, cabelo é substantivo. Ele é próprio ou ele é comum? Ele é comum, porque cabelo está escrito com letra minúscula. Ele não é nome de pessoa,
nem de rua, nem de cidade. Pergunta: como o cabelo é? Qual é a resposta que você encontrou? Castanho e curto. A resposta pode ter mais de uma, professora? Pode. Posso ter mais de um adjetivo na frase? Posso. Vamos fazer a letra C. Faça ela para nós. Era feroz aquele leão do circo. Era feroz aquele leão do circo. Ache para nós o adjetivo. Escreva aí para nós. Era feroz aquele leão do circo. Lembrando que o adjetivo pode vir antes do substantivo ou pode vir depois do substantivo. Era feroz aquele leão do circo significa que nós estamos falando de quem? Do leão. Então, leão é um substantivo comum. Perguntando, como o leão é? Ele é, nessa frase, feroz. Então, feroz é o adjetivo. Parabéns para quem acertou. Faça a próxima frase. Conheço um colega estudioso. Conheço um colega estudioso. Encontre primeiro o substantivo na frase. Depois que você encontrar, pergunte para ele como ele é. Conheço um colega estudioso. De quem está falando na frase? Do colega. Ótimo. Pergunte para ele como ele é. Qual a resposta que você encontrou? Fala aí para o papai, para a mamãe, ou escreva aí para nós. Ah, o colega é estudioso. Então, estudioso é o adjetivo. Olha a próxima frase. O palhaço é engraçado e divertido. O palhaço é engraçado e divertido. Encontre primeiro o substantivo. Depois, pergunte ao substantivo como ele é. E escreva para nós os adjetivos que você encontrou. Lembrando que a frase pode ter mais de um adjetivo. Então, vamos lá. Primeiro, o palhaço é engraçado e divertido. De quem está falando a frase? Do palhaço. Estamos falando do palhaço. Vamos perguntar, como o palhaço é? Qual é a resposta? Engraçado e divertido. Então, engraçado e divertido são adjetivos. Muito bem. Pense agora um pouquinho na letra F. Naquele parque, vimos crianças felizes, espertas, bonitas e sapecas. Naquele parque, vimos crianças felizes, espertas, bonitas e sapecas. Ache primeiro o substantivo. Você achou um substantivo aqui no meio, ó, parque. Pergunte, como é o parque? Tem resposta? Está falando como o parque é na frase? Não. Então, não tem adjetivo para o substantivo parque. Tem outro substantivo na frase? Tem. Qual? Crianças. Crianças é o outro adjetivo, outro substantivo que está na frase. Agora você vai perguntar. Pergunta para crianças, o substantivo, como ele é? Como essas crianças são na frase? Qual é a resposta que você obteve? Felizes, o que mais? Acabou? Não, né? Espertas, tem mais? Tem? Bonitas, tem mais? Sapecas. Olha, você tem 4 adjetivos para um mesmo substantivo. Não tem problema. Você pode ter mais de um adjetivo para o substantivo, tá? No caso aqui, felizes, espertas, bonitas e sapecas são 4 adjetivos
para o substantivo criança. Então, você pode ter mais de um. Agora, faça aí a letra G. Falador é o papagaio do vovô. Falador é o papagaio do vovô. Primeiro localiza o substantivo. Você tem aí, no caso, dois substantivos. Você tem papagaio e tem vovô. Pergunta: para o papagaio, como é o papagaio? Ele é falador. Então, falador, ele é o adjetivo para o substantivo papagaio. E vovô, que também é substantivo? Pergunta para o vovô: como é o vovô? Na frase, está falando como é o vovô? Não. Então, se não estiver falando, não tem problema. Significa que essa frase não tem adjetivo para a palavra vovô. Só vai ter o adjetivo para a palavra papagaio. Ok? Muito bem. Parabéns para você que conseguiu. Agora, eu tenho uma outra atividade para a gente fazer. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as palavras que estão nesse quadro e vamos completar as frases com os adjetivos que estão no quadro. Essa matéria, ela é muito bacaninha, mas você tem que estar sempre treinando, senão você acaba esquecendo, tá bom? Então, acompanha comigo. Você vai falando daí e nós vamos fazendo aqui. Você vai falando com a mamãe, se der você pode escrever aí, ok? Então, acompanhe o quadro com a professora, tá bom? Para a gente revisar mais um pouquinho e não esquecer. Nós temos aqui as características: feliz, engraçado, atrapalhado e branca. Nós vamos completar essas 4 frases. Então, vamos ver a primeira frase aqui. Nós temos lá: sou uma foca, feliz, engraçado, atrapalhado, branca. Eu não conheço uma foca branca, né? Mas feliz a gente conhece, não conhece? Ela fica até batendo palminha naquela história da foca com a bola. Isso. Então, sou uma foca feliz. Trabalho num circo. Engraçado, atrapalhado ou branca? O circo, geralmente, ele é engraçado. Muito bem para quem acertou. Depois, tudo lá é atrapalhado ou branca? Atrapalhado. Então, esse circo aqui, ele é atrapalhado. Joia. E ela, a foca, ela tem uma barriguinha, o quê? Branca. Muito bem. Então, essas palavrinhas aqui, ó, feliz, engraçado, atrapalhado e branca, são adjetivos. Feliz vai ser adjetivo da palavrinha foca. Engraçado vai ser o adjetivo da palavrinha circo. Atrapalhado também é adjetivo do circo, mesmo em frase diferente. E branca é o adjetivo da palavra barriguinha. Não é a foca que é branca, é só a barriguinha dela que é branca. Não é mesmo? Então, você vai sempre perguntar ao substantivo como ele é. E a resposta que vier vai vir falando que eles são os adjetivos. Uma coisa que você vai ter que ter muita atenção. Observe as frases comigo. A menina é bonita, simpática e charmosa. O menino é bonito, simpático, charmoso. O que essas frases têm de diferente? O que elas têm de diferente? Fala aí para o papai e para a mamãe. Uma está falando da menina, a outra está falando do menino. Muito bem. Quando eu me refiro ao sexo feminino, eu vou usar o artigo a. Eu não posso falar o menina é bonita,
a menina é bonita. Eu não posso falar a menino é bonito, o menino é bonito. Então, menina é um substantivo feminino e por isso os adjetivos também serão femininos. Se menina é feminino, bonita vai ter que ser feminino, simpática vai ter que ser feminino, charmosa vai ter que ser feminino. Agora, se eu tenho, no caso, menino, a palavra menino é um substantivo masculino e por isso os adjetivos que o acompanham também são masculinos. Então, se eu falar menino, eu vou usar bonito, simpático, charmoso. O adjetivo, ele acompanha o substantivo no gênero, tanto masculino quanto feminino. Eu não posso falar, por exemplo, o menino é bonita, simpática, charmosa. Eu não posso falar a menina é bonito, simpático e charmoso. Tanto o substantivo quanto o adjetivo têm que estar falando do mesmo gênero. Se eles estiverem falando do gênero masculino, eu vou falar com adjetivos no masculino. Se eu estiver escrevendo o substantivo no feminino, os meus adjetivos também terão que ser femininos. Eu não posso falar o menino é bonita. Eu tenho que falar o menino é bonito. Então, o bonito masculino vai combinar, vai acompanhar o menino, que é uma palavra masculina. Entenderam a diferença? O adjetivo, ele acompanha o substantivo no gênero. O que é o gênero do substantivo? É quando a gente fala masculino ou feminino. Então, quando nós temos essa palavra, né, essa colocação, nós vamos ter que fazer também a modificação. Se você estiver falando no plural, você também vai ter que fazer plural masculino e plural feminino. As flores são bonitas. O bonitas tem que estar no plural porque está falando das flores. Então, flores está no plural, bonitas também tem que estar no plural, ok? Se eu usar também para o masculino no plural, vai acontecer a mesma coisa. Então, recapitulando, hoje nós vimos vários assuntos. Substantivo, próprio e comum. O próprio dá o nome às pessoas, países, ruas e é escrito com a letra maiúscula. O comum é escrito com a letra minúscula. E dá seres, nome a seres de mais de um, que existe mais de um. Joia. O substantivo coletivo é aquele substantivo que é escrito no singular e que dá nome a uma coleção, a um conjunto de seres da mesma espécie. Bacana. E o adjetivo é aquela palavra que dá caracterização, que dá as características para o substantivo. Então, o que dá característica ao substantivo recebe o nome de adjetivo. Lembrando que o adjetivo, ele concorda, a gente fala em português a palavra concorda, tá? Com a gênero, tanto masculino quanto feminino. Se o substantivo estiver no feminino, o adjetivo vai estar no feminino. Se o substantivo estiver no masculino, o adjetivo terá que estar no masculino também. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo vai estar no plural. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo vai estar no singular. Ok até agora? Alguma dúvida? Nós vamos fazer daqui para frente vários tipos de exercício, relembrando sempre o conteúdo. O português é muito treino, já falei isso com vocês. E a gente não pode deixar sempre de voltar nos conteúdos para lembrar, porque a cabecinha acaba esquecendo. É uma coisa normal. O que não pode é esquecer de vez. Então, por isso que eu peço a vocês, sempre nos nossos pontos, ter o máximo de atenção possível. Quanto mais atenção vocês tiverem, melhor é para gravar os conteúdos e as correções que a gente vai fazer daqui para frente, ok?
Desejo a todos um ótimo final de semana, que vocês sejam muito felizes, estejam com saúde com a família de vocês, que Deus permita que todos estejam bem e protegidos. Eu aguardo vocês na semana que vem para mais um encontro e nas nossas videoaulas, né, nas nossas correções. Um grande beijo no coração de cada um. Estou morrendo de saudade e já vou estar torcendo para chegar a semana que vem para a gente estar aqui para falar de novo com você, tá bom? Fiquem com Deus, Deus os proteja. Papai e mamãe, meu muito obrigada novamente. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela ajuda que vocês têm nos dado e principalmente cuidado das nossas crianças com tanto carinho. Eu sei que não é fácil, mas juntos nós chegaremos lá, né? E teremos, com a graça do Pai, a vitória. É o que a gente deseja para todo mundo. Um grande beijo e fiquem com Deus. Até a próxima e aproveite o final de semana para descansar um pouquinho.